Uma publicação populacional do Clube de Roma de 1972, Os Limites para o Crescimento, eles colocaram este gráfico lá e eu acho fascinante. 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles estavam dizendo que 2030 é um ano chave. Não é tão interessante, 50 anos atrás você vê no ponto preto 2030, eles disseram que a população diminuirá após o colapso econômico. E eles têm todas essas medidas e estimativas sobre o que vai acontecer com a quantidade de alimentos e a quantidade de poluição, a quantidade de produção industrial. E eles, há 20, 30, 50 anos atrás, eles previram que seria um momento de transição em que haveria um colapso econômico e isso seria seguido por... Isso produziria um declínio populacional que seria algo claro, que eles não ficariam muito infelizes, como você lê em suas publicações, que não estão promovendo a vida humana. Outro, de volta ao nosso esboço, cúpula do governo mundial. Poucos trechos aqui, pequenos instantâneos, que eles se referiram a construir, a reconstruir melhor. Vocês já ouviram essa frase antes de isso ter circulado, como eu acho que ouvi umas 100 vezes. Não vou reproduzir o próximo slide pelo jeito, que é um vídeo que é dito centenas de vezes, reconstrução melhor, é dito por todos no planeta Terra. Reconstruir melhor estava em todos os lugares, de repente como de onde isso veio? Deve haver uma origem comum disso, eu não acho que todo mundo era assim um dia. Eu acho que sou legal, eu também. Agora, esses foram alguns pontos de discussão que você consegue reconstruir melhor, o que é outra maneira de, referindo-se ao que o Fórum Econômico Mundial chama de o Grande Reset, e esta sessão é chamada de a Grande Reinicialização, a Bendita Esperança. Em seu canal no YouTube, a propósito, eles são muito públicos sobre as coisas. Você pode assistir sem parar, assistir ao Fórum Econômico Mundial. Na verdade, não recomendo. É uma grande perda de tempo assistir a milhares de vídeos do Fórum Econômico Mundial dos últimos 10 anos. Mas na página deles do YouTube, você encontra algo interessante sobre as imagens gráficas usadas aqui. A Terra é um quebra-cabeça e está sendo montada aqui. E a mão robótica, se pudéssemos fazer aquelas 5 sessões intermediárias sobre as quais eu estava falando sobre inteligência artificial. Simplesmente não temos tempo para fazer tudo hoje, mas é interessante que o robô está participando. São as mãos de todas as nações reunindo a Terra novamente, refazendo o planeta com a ajuda da inteligência artificial, reconstruindo melhor, a grande reinicialização. Eles também se referem ao novo normal durante a Covid. Como trabalhar em casa, estudar em casa, viver online em grande medida é o novo normal. O novo distanciamento social normal é o novo normal. O novo normal. Não ter liberdade, dizem o novo normal, o novo normal. Eles continuaram dizendo essa frase muitas vezes. Harari falou sobre esse homem, o estudioso, que estava dizendo que vamos ter mudanças climáticas e usar os mesmos métodos que fizemos para a Covid. Tem um monte de slides no Fórum Econômico Mundial trazendo de volta Apocalipse 13 e lembrando o poder do chifre pequeno de Daniel 7. Quando você pesquisa na barra de pesquisas do Fórum Econômico Mundial a palavra Papa, você vê quantos artigos aparecem? 1.680 artigos. Este é o Fórum Econômico Mundial dele. Agora, qual é a maior preocupação aqui? É a última parte disso no artigo. A maior preocupação é de onde vem a vida no campo. A maior preocupação do Fórum Econômico Mundial é: nossa maior preocupação são todas as pessoas que não vivem em nossas cidades. Então, aqueles que optam por... aqueles que não querem estar sob o domínio da tecnocracia, que sentem compulsões de consciência para criar seus filhos de acordo com a ordem de Deus, eles os chamam de perca. Aqueles que perdemos ao longo do caminho, aqueles que decidiram que toda essa tecnologia se tornou demais, aqueles que se sentiram obsoletos e inúteis quando robôs e inteligência artificial assumiram grande parte de nossos empregos, aqueles que se irritaram com o sistema político e se voltaram contra ele, eles vivem em diferentes tipos de vida fora da cidade. Espero que façamos isso. Espero que façamos essa parte. Alguns formaram pequenas comunidades autossuficientes, outros apenas ficaram em casas vazias e abandonadas em pequenas vilas do século XIX. Então sim, uau! A maior preocupação do Fórum Econômico Mundial é a vida no campo. Isto é revelador para mim.
falando sobre a vida no campo. Você já leu isso? A pergunta foi feita, vocês sabem, estejam no campo ou tenham lugares no campo para onde possam ir. Agora é a hora. Quero mostrar algumas citações e quero fazê-las cronologicamente. Isso já foi feito antes, mas merece ser enfatizado novamente para uma geração que pode não entender bem a mensagem de vida no campo. Em Testemunhos, volume 5, em 1885, disse que não está muito distante o tempo em que, como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários, pois o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi o sinal de fuga para os cristãos da Judeia. Então, a ascensão de poder por parte de nossa nação no decreto que impõe o sábado papal será um aviso para nós. Então será a hora de deixar as grandes cidades, passo preparatório para deixar as menores, para lares retirados em lugares isolados entre as montanhas. Agora, em vez de procurar moradias aqui, deveríamos estar nos preparando para nos mudarmos para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar nossos recursos em autogratificação, devemos estudar meios para economizar, que é um bom conselho, Economize e se prepare para um país melhor no céu. De modo que estava dando a você como se o tempo não estivesse muito distante, onde vamos olhar para isso. Isso foi escrito em 1888, mas alguns consideram essa citação simplesmente significando que a mensagem de vida no campo só se aplica após a lei dominical. Se você lesse apenas essa citação, talvez tivesse essa ideia. Ler o livro inteiro Vida no Campo é algo que é um tópico negligenciado entre o povo de Deus. Eu estava falando em uma igreja sobre como viver a vida de Enoque uma vez, e eu disse que há um livro maravilhoso sobre como viver no campo. Quantos de vocês leram o livro Vida no Campo? Não farei isso com vocês porque estou contando essa história. Mas não, ninguém levantou a mão. Mas havia uma família da qual éramos especialmente bons amigos, com quem haveríamos praticado uma vida no campo juntos. Suas mãos levantaram, mas eles eram os únicos em toda a congregação. Então o livro Vida no Campo é muito bom. Leiam, é um ótimo livro, é uma compilação. Em 1885 diz, a hora chegou. Em 1903 chegou a hora em que, quando Deus abre o caminho, as famílias devem se mudar das cidades. Deus abre o caminho. As crianças devem ser levadas para o campo. Os pais devem conseguir um lugar adequado, conforme seus meios permitirem. Embora a moradia pode ser pequena, deve haver terra relacionada a ela para que possa ser cultivada. Chegou a hora. Agora você ouviu a referência a filhos. Você pode dizer que se aplica talvez apenas às famílias com crianças. Poderia até ser. Em 1904, repetidamente o Senhor tem instruído de que nosso povo deve levar as suas famílias das cidades para o campo, onde eles devem criar suas próprias provisões, de modo que aqui terra para ser cultivada, cultivar os alimentos. Por causa dos preços dos alimentos, escassez de alimentos, crise de alimentos são um problema real nos últimos dias. Estamos vendo isso este ano, não é? Tivemos um presidente nos Estados Unidos dizendo que a escassez de alimentos vai ser real. Eu nunca ouvi um presidente dizer isso, ainda mais na América, na terra da abundância. Então, em 1904, ela diz, repetidas vezes o Senhor instruiu o nosso povo, sem referência às crianças, desta vez, para levar suas famílias das cidades para o campo, onde possam criar suas provisões, suas próprias provisões. Essa é a ênfase que há na criação de nossas próprias provisões. Todo mundo precisa comer. Porque no futuro, o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos agora começar a seguir as instruções que nos são dadas repetidamente. Sair das cidades para os distritos rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde vocês estarão livres da interferência dos inimigos. Então eu recomendo o livro, não apenas algumas citações na tela, mas um estudo individual pessoal deste livro, para chegar a um entendimento melhor da vontade de Deus. Parece meio radical. Eu percebo que, como no contexto disso, você sabe, 20, 30 coisas lá fora. Você sabe que nós somos como, espere um minuto, vamos esperar.
Em 1904, repetidas vezes o Senhor tem dito que é hora de fazer isso. Minha esposa e eu nos mudamos para o campo e tinham pessoas que diziam: vocês vão crescer fanáticos, vocês vão odiar, vocês logo estarão de volta, nós te damos 2 anos, eu te dou 2 anos. E minha esposa disse a um amigo: apenas leia e me diga o que você pensa. E ela leu e ela disse: sim, vocês estão certos, nós deveríamos estar nos mudando para o campo também. Então é isso, é para cada indivíduo ser impressionado pelo próprio Deus, não por qualquer homem declarar. Vocês ouviram a parte aqui sobre criar nossas próprias provisões e muitas vezes ouvi comentários que não devemos fazer esse tipo de preparação prática física, porque é um sinal de falta de fé. Sim, poderia ser. Alguém poderia depender apenas de seus alimentos armazenados e apesar de suas sementes e suas terras e sua capacidade de cultivar seus alimentos, e se houver fé nisso e não no poder de Deus, sim, isso então seria falta de fé. Mas é o próprio ato da agricultura que é chamado de verdadeira educação e não que seja falta de fé. Não é por si só, é uma questão de obediência. Se Deus colocou Adão e Eva no jardim e Ele ama o conceito de vida no campo, através do Antigo Testamento, com os patriarcas e os jovens sendo criados e naquele tipo de ambiente patriarcal, não é necessariamente uma falta de fé, mas pode ser então comida enlatada ou seca. Você sabe que alguém pode ter fé, que poderia ser a confiança de alguém em sua confiança, em sua segurança, em títulos de conta bancária. Isso sim seria uma falta de fé. Isso significa que uma conta bancária é ruim? É claro que não. A mesma coisa com alimentos armazenados. O Senhor me mostrou repetidamente em visão que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para nossas necessidades temporais em tempos de angústia. Há 2 questões diferentes aqui. Aqui está dizendo: faça a provisão para suas necessidades temporais. Então essas se contradizem? Façam provisões para suas necessidades temporais. O Senhor me mostrou que é contrário fazer provisão para suas necessidades temporais em tempos de angústia. Então, se eu estou indo bem e está chegando a lei dominical, e aí você conhece os eventos finais e a marca da besta e a execução disso, eu me enterro em meu bunker. Se você estiver fazendo preparativos para o tempo de angústia, que é contrário à Bíblia, eu vi que se os santos tivessem comida armazenada por eles, ou nos campos no tempo de angústia, quando a fome e a espada e a pestilência estiverem na terra, pestilência aqui são doenças, serão tiradas deles por mãos violentas e estranhos colherão seus campos. Então será a hora de confiarmos totalmente em Deus e Ele nos sustentará. No tempo de angústia não haverá preparação ou vida no campo, nesse sentido da palavra. Estamos no campo, mas não em nosso próprio trabalho. Deus estará provendo para nós o pão e a água. Teremos certeza disso naquele momento, e não vamos passar fome ou vai faltar alimento. O Senhor me mostrou que alguns de seus filhos temeriam quando vissem o preço da comida subindo. Oh, quão relevante é isso agora! O preço da comida vai subir, outra profecia cumprida. Há pessoas agora armazenando comida para o tempo de angústia. Potencialmente diz que vai acontecer e que o Senhor não está satisfeito com isso. É errado ter comida armazenada? Que tal isso? Naquela época todos tinham a comida de inverno armazenada antes de o inverno chegar. Seria tolo e presunçoso não fazer isso. É uma coisa normal, humana, e muito prudente que os humanos fazem há milhares de anos para ter o suprimento de comida para um ano, à mão, e as sementes para o próximo ano. Mas acumulando para o tempo de angústia, somos avisados a não fazer. Então é isso que deixa as pessoas confusas. Eles dizem que você não deveria viver no campo, cultivar os alimentos, preparar e armazenar alimentos que são contra o que a Bíblia diz. Ouvi isso no espírito de profecia. Sim, mas isso está se referindo ao tempo de angústia. Há um período anterior que será cheio de vermes e cheios de criaturas vivas não preenchidas para você, adequado para uso se estivermos envolvidos nisso. No último grande conflito da controvérsia com Satanás, aqueles que são leais a Deus verão todo o apoio terrestre cortado. Então não seremos capazes de sustentar nossos jardins, porque eles se recusam a quebrar sua lei e obediência aos poderes terrenos. Eles serão proibidos de comprar ou vender.
Finalmente será decretado que eles serão condenados à morte, mas pela obediência é dada a promessa de que ele habitará nas alturas, seu lugar de defesa será as munições das rochas, o pão será dado a eles, e suas águas serão certas. Então, como e quando estamos nos preparando para os tempos atuais? Seja o que for que este mundo nos apresente com flutuações econômicas loucas, mais importante, apenas estar no campo para ouvir a voz de Deus e estar na sua presença, na natureza e no desenvolvimento e no benefício que isso nos traz espiritualmente, e então trabalharmos as cidades a partir de postos avançados como modelo do projeto. Mas temos a ideia aqui que no tempo de angústia não devemos armazenar comida, mas nos eventos finais há um título chamado O Pequeno Tempo de Angústia. Leiam este capítulo. Há um tempo que precede o tempo de angústia, chamado O Pequeno Tempo de Angústia, e que realmente vamos querer estar preparados para esse tempo. Portanto, o conselho no início aqui sobre nós criarmos nossa própria provisão, não poderemos comprar e nem vender, será muito difícil. Devemos ir para o campo e assim por diante. E vocês viram aqui também os benefícios de ir para o campo.